Escolhidos, o que estou prestes a compartilhar pode surpreender e até chocar você. Se está assistindo a este vídeo, não é por acaso. Deus o trouxe aqui porque há um poderoso aviso inesperado que você precisa ouvir. Deus está dizendo: pare agora, independentemente do custo. Este não é apenas mais um recado, é um alerta divino. Algo em sua vida está causando um bloqueio espiritual, e Deus o chama para abandonar comportamentos e atitudes que impedem suas bênçãos. Você está no meio de uma grande transformação, mas antes de receber plenamente as manifestações de seus desejos, precisa entender a urgência deste aviso. As coisas pelas quais tem orado, esperado e desejado não chegarão até você sem uma mudança. É hora de deixar para trás o que o está segurando. Conforme você atende a este aviso, as coisas começarão a se encaixar de maneiras que nunca imaginou. Este recado vem diretamente do coração de Deus, um chamado urgente à ação. É um aviso divino, um alarme que você não pode ignorar. Se tem seguido um caminho que o afasta da vontade de Deus, este é o momento de ouvir. Não há tempo a perder. Deus está falando diretamente com você, urgindo para que pare com os comportamentos prejudiciais que estão bloqueando suas bênçãos. Não espere até que seja tarde demais. Este é o momento que você estava esperando. Reconheça o aviso e decida mudar agora. O amor de Deus é tão grande que Ele não pode permitir que você continue em um caminho que leva à destruição. Seu amor o compeliu a agir, a intervir, a alertá-lo antes que as consequências se tornem irreversíveis. Seu coração anseia vê-lo prosperar em suas bênçãos, mas certas ações estão impedindo isso. Esta mensagem é um farol de amor e um apelo divino por mudança. A urgência é real. Deus o chamou pelo nome, escolheu você para a grandeza e chegou a hora de parar com os comportamentos que estão prejudicando seu crescimento espiritual. Antes de avançarmos nesta mensagem transformadora, quero pedir que realizem 3 ações fundamentais. Primeiro, curtam o vídeo. Isso fortalece a energia dessa revelação. Segundo, inscrevam-se no canal para que possamos alcançar 20.000 escolhidos e ampliar essa missão. E terceiro, deixem um comentário com o número 99. Esse número carrega um significado especial e enviará um sinal poderoso ao universo, amplificando a manifestação dessa verdade em suas vidas. Lembrem-se, se vocês realmente são escolhidos, permanecerão aqui até o fim. Seus espíritos já reconhecem que esta mensagem é para vocês. E aqueles que ouvirem até a última palavra sentirão o impacto dessa revelação de uma forma que jamais imaginaram. Se estiverem prontos para receber essa verdade, preparem-se. Suas vidas nunca mais serão as mesmas. O amor de Deus é infinito, mas sua ira contra o pecado é igualmente poderosa. Pare agora, antes que seja tarde demais. Há momentos na vida em que você é forçado a tomar uma decisão que pode mudar o curso do seu futuro. Este é um desses momentos. O chamado é claro. Pare o que está fazendo, independentemente do custo. Você pode pensar que alguns hábitos ou ações são inofensivos, mas a verdade é que cada escolha que faz, ou o aproxima de Deus ou o afasta. Se tem vivido em desobediência, é hora de reavaliar e mudar de direção. Quando realmente entende as consequências de suas ações, percebe que o custo de continuar nesse caminho é muito maior do que a satisfação temporária que esses comportamentos proporcionam. As bênçãos de Deus são abundantes, mas não podem ser recebidas enquanto você estiver enredado no pecado. O custo de permanecer na desobediência é a perda do cumprimento espiritual e do favor divino. Este é um ponto de virada poderoso. Ao escolher parar com essas ações destrutivas, você está escolhendo uma vida de paz, bênçãos e realização. O mundo pode não entender sua escolha, mas Deus vê seu coração e está preparado para derramar suas bênçãos sobre você assim que você andar em obediência. Não deixe que prazeres temporários custem sua paz eterna. O preço da desobediência é alto demais. Escolha a obediência, escolha a vida. Este não é apenas um recado, é um despertar divino. A voz de Deus ressoa em sua vida, urgindo-o a prestar atenção.
Ele está chamando você para fora das distrações que o afastaram de sua presença e de seus planos para você. Se ainda está ignorando os sinais, este é o momento de ouvir atentamente e agir. Este aviso não está aqui para condená-lo, mas para trazê-lo de volta ao alinhamento com a vontade de Deus. Pense nas vezes em que se sentiu distante de Deus, nos momentos em que questionou por que suas orações não eram respondidas ou por que as coisas pareciam desmoronar. Esses sentimentos muitas vezes resultam de viver fora de sua vontade. Este despertar é a graça de Deus, sua maneira de trazê-lo de volta a um lugar de proximidade e prosperidade espiritual. Quando você atender a este chamado, sua vida mudará de maneira poderosa. A voz de Deus ressoa, tudo muda. Ele não deseja que você permaneça nas trevas ou na confusão. Ele quer iluminar seu caminho e guiá-lo à vitória. Sua vida está prestes a mudar se você responder a este despertar divino. Deus está oferecendo um novo começo, uma chance de se realinhar com seu propósito para você. Não deixe esta oportunidade passar. Este é o seu momento de despertar, mudar e experimentar a plenitude das bênçãos de Deus. Você é escolhido, especial aos olhos de Deus. Ele colocou um chamado único em sua vida, algo que pessoas comuns não têm. Mas com esse chamado, vem a responsabilidade. Você não está isento dos perigos que vêm com a desobediência. O aviso de Deus é um lembrete de que até mesmo os escolhidos devem permanecer vigilantes e obedientes à sua voz. Há uma tendência de pensar que ser escolhido significa estar livre de consequências. Mas o amor de Deus não significa que você pode ignorar seus mandamentos. Você é chamado a viver de acordo com a vontade dele, não segundo seus próprios desejos. A beleza de ser escolhido é que você tem acesso às suas bênçãos, mas deve escolher andar em seus caminhos para recebê-las. Se continuar na desobediência, mesmo sendo escolhido por Deus, você corre o risco de perder as próprias bênçãos que ele preparou para você. Este é um assunto sério. Se ignorar o aviso de Deus, você não só arrisca suas bênçãos, mas também seu relacionamento com ele. Seu chamado é precioso, e quanto mais você se alinhar com a vontade dele, mais verá seu propósito divino se desdobrar em sua vida. Não leve este privilégio levianamente. Honre a Deus e obedeça à sua voz. O amor de Deus por você é imensurável, mas sua ira contra o pecado é igualmente poderosa. A desobediência não é algo que Deus ignora. É um assunto sério que pode ter graves consequências. Embora seu amor nunca falhe, o custo da desobediência pode ser alto, afastando-o das próprias bênçãos que ele deseja derramar sobre você. Pense nas muitas vezes em que experimentou o amor de Deus, sua provisão, orientação e conforto. Esses são dons que vêm da obediência, de andar em seus caminhos. Mas quando você se afasta do alinhamento com a vontade dele, essas bênçãos são obstruídas. A ira de Deus contra o pecado não é porque ele não se importa com você, mas porque ele deseja que você experimente a plenitude do seu amor. E o pecado bloqueia esse fluxo. O custo da desobediência não vale a pena. Nenhum prazer temporário, nenhum momento fugaz de satisfação vale a perda do favor de Deus. Seu amor é constante, mas sua ira é justa. Escolha hoje andar em obediência e receber todas as bênçãos que ele tem reservadas para você. O alcoolismo é uma força destrutiva que prejudica não apenas seu corpo, mas também seu espírito. Deus não o criou para ser escravizado pela dependência. O alcoolismo é um vício que pode obscurecer seu julgamento, enfraquecer sua vontade e afastá-lo de Deus. Quando você é controlado por algo que não é Deus, isso impede que você experimente a plenitude das suas bênçãos. Pense nas vezes em que o álcool o levou a tomar más decisões, a agir de maneiras que não estavam alinhadas com a vontade de Deus. Cada vez que você cede à tentação do álcool, está permitindo que ele controle sua vida e o mantenha na escuridão espiritual. Este comportamento bloqueia as bênçãos de Deus porque perturba o próprio relacionamento que ele deseja ter com você. A boa notícia é que você não está sozinho. Deus está oferecendo a força para se libertar desse vício. Ele o chama para viver uma vida de liberdade, onde suas bênçãos fluam livremente através de você.
É hora de quebrar esse ciclo e confiar em Deus, para guiá-lo a uma vida de cura e plenitude espiritual. Algumas ações podem parecer pequenas, mas seu impacto em seu relacionamento com Deus é profundo. Coisas como negligenciar a oração, permitir que distrações desviem seu foco de Deus ou se envolver em comportamentos pecaminosos podem lentamente destruir seu amor por Ele. Essas ações, embora possam parecer insignificantes a princípio, criam distância entre você e o Criador. À medida que você se afasta de Deus, torna-se mais difícil ouvir sua voz, sentir sua presença e experimentar sua paz. Seu amor por Ele começa a desaparecer e, em seu lugar, cresce o vazio. Este é o perigo de ignorar as pequenas coisas, aqueles pequenos compromissos que lentamente corroem sua base espiritual. O amor de Deus por você é inabalável, mas você deve proteger seu próprio amor por Ele. É um relacionamento que exige atenção, respeito e obediência. Não permita que as distrações deste mundo roubem a conexão mais preciosa que você pode ter, a conexão com seu Criador. Se permitiu que essas distrações se infiltrassem, agora é o momento de reforçar e restaurar seu amor por Deus. Uma das atitudes mais perigosas que você pode ter é pensar em si mesmo como igual a Deus. O orgulho é um pecado mortal que pode cegá-lo para a sua necessidade dele. Quando você começa a se elevar e pensar que sua sabedoria e desejos são tão válidos quanto os dele, você entra em um território perigoso. A ira de Deus é acesa quando você falha em honrá-lo como o soberano que ele é. É fácil cair na armadilha da autossuficiência, especialmente quando as coisas vão bem. Mas lembre-se, tudo o que você tem é pela graça de Deus. No momento em que começa a pensar que pode controlar seu destino sem Ele, você corre o risco de perder tudo. Deus é um Deus ciumento e não compartilhará sua glória com ninguém. A humildade é a chave. Reconheça que você não é igual a Deus. Ele é o Criador e você é sua criação. Apenas ao reconhecer sua dependência dele, você poderá andar plenamente em suas bênçãos. Abandone o orgulho e entregue sua vida à vontade dele. Este é o caminho para a verdadeira paz e sucesso. A blasfêmia é um pecado que, mesmo sem intenção, entristece o coração de Deus. Falar de maneira desrespeitosa sobre ele, mesmo sem querer, fere seu espírito. As palavras têm poder, e quando usadas descuidadamente, podem causar danos irreparáveis ao seu relacionamento com Deus. Seja através de maldições ou ao menosprezar seu nome, cada palavra conta no reino espiritual. Pense nas vezes em que falou sem pensar, nos momentos em que a frustração tomou conta e você desrespeitou Deus com suas palavras. Esses não são apenas deslizes inofensivos, são ações que machucam Deus e o afastam de sua presença. Deus o chama para honrá-lo com suas palavras e ações. Se você usou palavras que o desonraram, é hora de se arrepender e buscar seu perdão. Deus é misericordioso e restaurará você, mas a escolha de parar com a profanação e a linguagem desrespeitosa deve ser sua. Esses comportamentos são mais do que maus hábitos. São armadilhas espirituais que o afastam de Deus. O nome de Deus é sagrado, e quando você usa palavrões ou blasfêmia, desrespeita sua santidade. Essas ações podem parecer insignificantes para o mundo, mas têm um peso significativo no reino espiritual. Quando fala de maneira que desonra Deus, você fecha a porta para suas bênçãos. Não pode andar em seu favor enquanto fala de modo que entristece seu espírito. A boa notícia é que a graça de Deus é maior do que qualquer pecado. Se permitiu que a profanação se enraizasse em sua vida, Ele pode ajudá-lo a mudar. Ele deseja purificar seu coração e sua fala, trazendo-o para um alinhamento mais próximo com sua vontade. Não há nada mais frustrante do que orar e sentir que suas orações não são respondidas. Mas já parou para considerar que sua falta de respeito por Deus pode ser a razão? Quando desonra Deus com suas palavras, ações ou atitudes, cria uma barreira que impede suas orações de serem ouvidas. Deus ouve aqueles que o honram, que se aproximam dele com um coração humilde e intenções puras. Se tem orado sem ver resultados,
é hora de examinar seu coração. Você realmente está respeitando Deus em todas as áreas de sua vida? Se não, isso pode ser a razão pela qual suas orações não estão sendo respondidas. A solução é simples. Arrependa-se e realinhe-se com a vontade de Deus. Quando a honra com sua vida, suas orações fluirão livremente e você verá a mão dele agir de maneiras que nunca imaginou. Ser escolhido significa ser separado para um propósito divino. Você não é como os outros. Deus colocou seu favor sobre você e com esse favor vem um chamado para viver de maneira diferente. Você é chamado a viver de acordo com a vontade de Deus, a andar em sua luz e a refletir sua glória ao mundo. Mas com essa distinção vem a responsabilidade. Ser escolhido significa que você deve viver de uma maneira que reflita a santidade e a justiça de Deus. Não pode viver como os outros, fazendo o que fazem, pensando como pensam e agindo como agem. Sua vida deve refletir a graça, a misericórdia e o amor que Deus derramou sobre você. Abraçar a honra de ser escolhido e viver de uma maneira que glorifique a Deus mostrará ao mundo a diferença que ele faz. Quando vive como escolhido, experimentará bênçãos que outros nem podem imaginar. O nome de Deus é sagrado e merece seu máximo respeito. A blasfêmia, intencional ou não, mancha seu nome santo e o afasta de sua presença. Este é um chamado para parar com a blasfêmia em sua vida e começar a honrar a Deus com suas palavras e ações. Seu nome deve ser reverenciado, louvado e adorado, não usado em vão ou como expressão de frustração. Lembre-se, suas palavras têm poder. Quando escolhe honrar a Deus com sua fala, abre portas para que suas bênçãos fluam em sua vida. Honre seu nome em tudo o que diz e faz, e veja como seu relacionamento com ele se aprofunda. Aproveite esta oportunidade para mudar a maneira como fala, começando a usar palavras que edificam e glorificam a Deus. Sua vida será transformada quando alinhar sua fala com a vontade dele. A obediência é a chave que destranca as bênçãos de Deus em sua vida. É o caminho para o sucesso espiritual e a realização. Quando escolhe obedecer aos mandamentos de Deus, está escolhendo andar em seu favor e viver em sua luz. Para experimentar a plenitude da presença de Deus, a obediência requer confiança. Confiar que Deus sabe o que é melhor para você, mesmo quando não entende seus planos. Confiar que seu caminho é melhor que o seu próprio. Quando confia e obedece, você abre a porta para o sucesso espiritual e a abundância de suas bênçãos. Deus o chama para viver uma vida de obediência, seguir sua orientação e receber todas as bênçãos que Ele tem para você. Escolha obedecer hoje e veja sua vida espiritual florescer. A verdade final que você deve abraçar é que as verdadeiras bênçãos vêm através da obediência. Não basta apenas orar ou pedir bênçãos. Você deve viver de uma maneira que agrade a Deus. Quando entrega sua vontade a Ele e vive de acordo com seus mandamentos, você abre a porta para as mais ricas bênçãos que Ele preparou para você. Se tem vivido no pecado, é hora de parar, arrepender-se e voltar para Deus. As bênçãos que você tem esperado estão do outro lado da sua obediência. Deus está esperando que você dê um passo em direção ao seu destino. Escolha a obediência. Hoje, pare com o pecado. Deixe de lado as distrações e abrace as bênçãos que Deus tem para você. Experimente a vida abundante que Ele prometeu àqueles que andam em seus caminhos. Deus não responde a todas as orações da mesma maneira, e a razão é clara. Ele olha para o coração. Para os escolhidos, as orações são mais do que apenas palavras. São clamores da alma que se alinham com a vontade de Deus. Quando ora com um coração verdadeiro, com fé genuína e um desejo inabalável de seguir a orientação de Deus, você abre a porta para suas bênçãos. Não se trata da quantidade de orações que você faz, mas da sinceridade por trás delas. Mas o que acontece quando você se aproxima de Deus sem respeito ou reverência? O que acontece quando seu coração não está alinhado com o dele? Essas orações permanecem sem resposta, porque são motivadas por um senso de direito, em vez de humildade. Se deseja que suas orações sejam atendidas, deve se aproximar de Deus com a mesma reverência e sinceridade que Ele merece.
Somente então você verá a mão dele agir em sua vida. Deus é um Deus justo e não atenderá às orações daqueles que o desrespeitam, mesmo que estejam implorando por sua ajuda. Ele deseja um relacionamento baseado em confiança, amor e respeito, não apenas um onde você o invoca em tempos de dificuldade. A diferença entre os escolhidos e os comuns está em como eles se aproximam de Deus, não apenas em suas palavras, mas em suas ações, obediência e reverência. Se deseja que Deus responda às suas orações, pare de viver na desobediência. Pare de desrespeitar a Deus e comece a honrá-lo com sua vida. Quando alinha seu coração com a vontade dele e vive com integridade, ele cumprirá seus desejos e o abençoará além da medida. Os escolhidos vivem de maneira diferente dos comuns. Eles entendem que suas vidas são separadas para um propósito divino. Não são como todos os outros que tratam a graça de Deus como um favor casual ou veem a oração como uma mera transação. Quando você é escolhido, sua vida deve refletir esse chamado. Você deve viver de acordo com a vontade de Deus e honrá-lo em tudo o que faz. Os comuns frequentemente se aproximam de Deus quando precisam de algo, mas os escolhidos o abordam com um coração aberto, um espírito de gratidão e uma vida que se alinha com seu propósito. A diferença é clara. As bênçãos de Deus são derramadas sobre aqueles que são obedientes, não sobre aqueles que o buscam apenas quando é conveniente ou necessário. Se está vivendo como os comuns, tratando Deus como garantido e se voltando para Ele apenas em tempos de necessidade, é hora de mudar. Os escolhidos são aqueles que vivem em constante comunhão com Deus, que entendem o peso de sua presença e agem de acordo com seus mandamentos. Se deseja viver nas bênçãos de Deus, deve abraçar essa verdade. Você não foi chamado para ser comum. Você é escolhido. E a chave para desbloquear as bênçãos que Deus tem reservadas para você é a obediência, a humildade e viver uma vida que reflita sua santidade. O verdadeiro sucesso espiritual não está em seguir os padrões do mundo, mas em alinhar sua vida com a vontade de Deus e ouvir sua orientação. O caminho para o sucesso espiritual é pavimentado com obediência. Aqueles que são obedientes aos mandamentos de Deus andam em seu favor, experimentam suas bênçãos e vivem em plenitude espiritual. Mas para aqueles que vivem na desobediência, nenhuma quantidade de oração fará diferença. Deus não abençoa aqueles que o desonram, não importa quanto orem. Seu favor é reservado para aqueles que verdadeiramente buscam segui-lo, que priorizam sua vontade acima da sua própria. A diferença entre os escolhidos e os comuns é que os escolhidos entendem esse princípio. Eles aprenderam que o sucesso no reino espiritual vem de se render à vontade de Deus, não de tentar controlar seu próprio destino. Se deseja experimentar o verdadeiro sucesso espiritual, pare de desobedecer a Deus, pare de viver como se seus mandamentos fossem opcionais e comece a viver na plenitude de sua vontade. Quando fizer isso, encontrará o sucesso que tem buscado, não no sentido mundano, mas em uma paz que excede todo o entendimento. Entender que a obediência é a chave para tudo. É hora de parar com as distrações, parar com a desobediência e começar a andar em alinhamento com o propósito de Deus para a sua vida. Somente então você experimentará o verdadeiro sucesso espiritual. Muitos caem em um hábito perigoso, desrespeitam a Deus, ignoram seus mandamentos e vivem na desobediência, mas ainda esperam que Ele responda às suas orações. Deus não opera dessa maneira. Ele não é um gênio da lâmpada pronto para realizar todos os seus desejos quando você pedir. Ele ouve os corações daqueles que o honram, daqueles que andam em alinhamento com sua vontade. Quando você vive no pecado, quando desrespeita a Deus desconsiderando seus mandamentos, suas orações são bloqueadas. Deus não responderá às orações daqueles que não o honram em suas vidas diárias. É hora de reconhecer essa verdade. O favor de Deus é para aqueles que lhe obedecem, para aqueles que escolhem viver de acordo com sua palavra, não apenas para aqueles que clamam por Ele em momentos de dificuldade. Se deseja que suas orações sejam atendidas, comece a viver com respeito por Deus.
Honre-o não apenas com palavras, mas com ações. Deus vê o coração por trás de suas orações, e quando você escolhe viver em obediência, desbloqueia as bênçãos e o favor que Ele tem reservados para você. Deus não responde às orações daqueles que o desrespeitam. Se deseja experimentar seu favor, deve viver uma vida que o honra em todos os aspectos. Se você se pergunta por que suas orações parecem não ser atendidas, a resposta pode estar em suas ações. Deus ouve todas as orações, mas nem todas estão alinhadas com sua vontade. Se está vivendo na desobediência ou desrespeitando a Deus, suas orações serão bloqueadas. O pecado oculto da desobediência pode impedir que Deus cumpra suas promessas em sua vida, mesmo que você ore com fervor. Você pode se perguntar por que alguém escolhido por Deus seria ignorado por Ele. A realidade é que Deus não responde às orações daqueles que vivem em rebelião contra Ele. Se realmente deseja ver suas orações atendidas, primeiro deve se afastar do pecado e retornar a um lugar de obediência. Somente então Deus cumprirá as orações que estão alinhadas com sua vontade perfeita. Há uma diferença entre alguém que ora por desespero e alguém que ora com um coração completamente entregue a Deus. Os escolhidos sabem disso. Eles oram não apenas por seus próprios desejos, mas para que a vontade de Deus seja feita em suas vidas. Vivem uma vida de obediência, sabendo que suas orações são uma extensão de sua devoção. O que distingue os escolhidos dos comuns é a obediência. Aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus vivem no favor divino que Ele reservou para eles. Não consideram sua graça como garantida, nem vivem como se sua vontade fosse opcional. Os escolhidos sabem que foram separados para um propósito maior e alinham suas vidas de acordo. Os comuns podem fazer orações, mas suas vidas não refletem a sinceridade de sua fé. Pedem coisas a Deus, mas vivem como se sua orientação não fosse necessária. Os escolhidos, por outro lado, obedecem à voz de Deus, mesmo quando é difícil, confiam em seu plano e sabem que a obediência leva a bênçãos que superam qualquer expectativa. Você está vivendo como os comuns ou como os escolhidos? A diferença está em como você vive, como obedece e como honra a Deus em sua vida diária. Se deseja experimentar a plenitude das bênçãos de Deus, deve começar a viver em obediência. É hora de fazer a mudança. Deus o separou para a grandeza, mas cabe a você andar em obediência. Quando o fizer, verá a diferença entre o ordinário e o extraordinário. Muitas pessoas pensam que podem ter o melhor dos dois mundos. Desejam as bênçãos de Deus, mas se recusam a viver em obediência a Ele. Esse é um pensamento perigoso. A desobediência tem um preço, e esse preço é a perda do favor e das bênçãos de Deus. Não se pode esperar que Deus o abençoe se não estiver vivendo em alinhamento com sua vontade. Quando escolhe desobedecer a Deus, está efetivamente bloqueando o fluxo de bênçãos em sua vida. As bênçãos de Deus são reservadas para aqueles que andam em seus caminhos, que ouvem sua voz e que obedecem a seus mandamentos. Se deseja experimentar o melhor que Ele tem para você, deve primeiro escolher viver de acordo com sua vontade. Não se pode viver na desobediência e esperar que Deus o abençoe. É hora de parar de viver como se pudesse ter tudo de ambos os lados. Escolha a obediência e veja como Deus abre as comportas do céu para derramar bênçãos em sua vida. O preço da desobediência é alto demais. Não permita que o pecado o prive da vida abundante que Deus prometeu. Obedeça a Ele hoje e entre na plenitude de suas bênçãos. Há um poder indiscutível na obediência. Quando escolhe ouvir a voz de Deus e seguir seus mandamentos, ativa um fluxo de bênçãos que transforma sua vida de maneiras milagrosas. Deus derrama uma torrente de bênçãos que não pode ser detida. Ele não abençoa aqueles que o ignoram, mas derrama seu favor sobre aqueles que buscam sua vontade e agem de acordo com ela. A obediência abre a porta para que Deus cumpra suas promessas em sua vida. Ela posiciona você para receber as bênçãos que Ele tem reservadas. Se está vivendo na desobediência, suas orações e esforços são bloqueados. Mas quando você se rende à vontade de Deus, posiciona-se para receber suas bênçãos. Os escolhidos entendem o poder da obediência. Sabem que, ao ouvir a Deus, desbloqueiam o favor divino
que leva ao sucesso e à realização espiritual. Se deseja experimentar o poder das bênçãos de Deus, deve viver uma vida de obediência. Este é o momento de ouvir a voz de Deus, obedecer aos seus mandamentos e andar na plenitude de suas bênçãos. Se tem vivido na desobediência, se desrespeitou a Deus com suas ações ou palavras, há esperança de restauração. Deus não é um Deus de condenação. Ele é um Deus de graça. Ele o chama de volta para um relacionamento com Ele. No entanto, para restaurar seu relacionamento com Deus, você deve primeiro parar com os comportamentos que o distanciaram dele. Desrespeitar. A Deus não machuca apenas a Ele, mas também a você, pois impede as bênçãos que Ele deseja derramar em sua vida. Mas quando escolhe se arrepender, quando se afasta do pecado e volta para Deus, abre a porta para que sua graça e favor fluam. É hora de parar de viver no desrespeito, de parar com os comportamentos que bloqueiam as bênçãos de Deus. Ele está esperando que você volte para Ele com um coração arrependido e obediente. Quando o fizer, experimentará uma restauração como nunca antes. Pare de desrespeitar a Deus e comece a viver em alinhamento com sua vontade. Ele está pronto para abençoá-lo e cumprir seu propósito. Mas primeiro, você deve escolher restaurar seu relacionamento com Ele. O crescimento espiritual não se trata apenas de frequentar a igreja ou fazer orações. Trata-se de obediência. É sobre ouvir a voz de Deus e agir de acordo com sua vontade. Aqueles que são escolhidos entendem que o verdadeiro crescimento espiritual só acontece quando estão totalmente entregues ao plano de Deus para suas vidas. Obedecer a Deus abre a porta para o crescimento espiritual, permitindo que você alcance seu pleno potencial e entre no propósito que Ele tem para você. Sem obediência, você permanecerá estagnado, incapaz de avançar para a plenitude das bênçãos que Ele tem para você. A diferença entre os escolhidos e os comuns é que os escolhidos estão dispostos a obedecer. Se deseja alcançar seu pleno potencial espiritual, deve parar de viver na desobediência e alinhar seu coração e suas ações com a vontade de Deus, confiando que Ele o guiará à grandeza. O crescimento espiritual não é automático, requer obediência intencional à palavra de Deus. Não espere mais. É hora de obedecer a Deus e desbloquear todo o potencial que Ele colocou dentro de você. Quando o fizer, experimentará o verdadeiro crescimento e realização espiritual.